Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência à nossa aula de hoje de gestão empresarial, nossa segunda aula, e vamos cuidar. Fundamentos da administração, e a gente vai ver alguns conceitos para a gente poder avançar nesse conteúdo. Primeiro aqui a empresa é um organismo econômico destinado à produção de mercadorias ou serviços com o objetivo de lucro para o empresário. Todos vocês sabem que empresa tem esse objetivo, que é a produção de mercadorias, né? E o objetivo principal é a questão do lucro para o empresário. O ponto de vista econômico, a empresa possui dois fatores de produção, que é o trabalho e o capital. Na parte de produção, existe o fenômeno econômico que cria ou gera mercadoria ou serviços para troca ou permuta. Somente existem dois tipos de produção, que é mercadorias ou serviços. Ou seja, a empresa ela ou vai prestar um serviço ou ela vai prestar a venda de mercadoria, realizar a venda de mercadoria. Então, esses dois fenômenos econômicos é que são gerados, que é produção de mercadorias ou serviços. E aí, na parte de mercadoria, nós temos aí a questão de alimentos, remédios e nós temos também de serviço transporte médico, hospitalares e etc. Ok? Dando sequência. E aí, nós chegamos no trabalho. O que a gente tem? Trabalho é todo o esforço humano destinado ao quê? À produção. O homem é o agente e o seu trabalho o primeiro fator de produção. Os recursos da terra e da natureza representam o segundo fator de produção, isto é, o capital, como máquinas e animais. Ok? O capital ele representa os recursos disponíveis e aplicáveis. Aí esse capital ele pode ser classificado em capital financeiro, ok? Que é o dinheiro ou crédito, que é do financiamento. Capital econômico, equipamentos, produção, entra aí máquinas, ferramentas, etc. Investimento. Pessoal, nesse primeiro início, são mais conceitos simples que talvez vocês conheçam até do dia a dia, mas que a gente precisa trazer eles a esse início, porque a gente vai entrar no conteúdo que vai exigir você ter um pouco de conhecimento de cada um deles. É mais que uma leitura mesmo desses conceitos, ok? Dando sequência. Nos sistemas econômicos capitalistas, as empresas são constituídas para a obtenção de lucro. Diferença entre o menor custo de produção e maior preço das vendas da mercadoria ou serviço. Caso contrário, terá prejuízo. Deixa eu só lembrar uma coisa a vocês. O que acontece? Esse conteúdo que eu estou passando agora, esses slides, estão naquele primeiro material que vocês pegaram na semana passada, certo? Que ali a gente trouxe uma parte e que não todos foram passados. Então, vocês podem pausar o vídeo, tá? E correrem lá e pegar aquele material. Ele está lá na parte dos conceitos. A gente daquela parte a gente viu a parte de eficiência, eficácia, mas que meio que passou esse primeiro início aí. Aí eu estou voltando lá e passando aqui esses conceitos, a questão das funções organizacionais, que é o que a gente vai estar vendo hoje com mais intensidade. Daí vocês já podem pausar, pegar esse material para acompanhar. Tudo que a gente está vendo nessa aula aqui, desses slides, está lá no material impresso de vocês, ok? O material que vocês pegaram hoje, a gente vai dar início na próxima aula, ok, pessoal? Voltando. Então, o que ele diz aqui? Sobre a questão do lucro. Ele fala aqui que o lucro, só pegar aqui um lápisezinho,
o lucro, ele tem uma diferença entre o menor custo, né? Todo mundo tá apontado aqui, ó, o meu lápis, mas aqui o que é? O que é o lucro? A diferença entre o menor custo de produção, ok? E o maior preço de vendas. Vendas de quê? Das mercadorias. Então, caso contrário, o que eu vou ter? Caso contrário, eu vou ter um prejuízo, ok? Então, o que é o lucro? Essa diferença entre o que eu gastei para produzir determinado produto e a diferença das vendas vai ser o meu lucro ou prejuízo. Conseguiram captar a mensagem? Voltando. Lucro, a diferença entre o menor custo de produção e maior preço das vendas das mercadorias ou serviços. Caso contrário, eu terei um prejuízo. Ok? Sequência. Minha câmera aqui, cadê? Ah, tá bom. Passando. Então, o lucro ele tem dois destinos. Como assim, professor? Tem dois destinos? Sim. Vocês vão ver a questão da sociedade anônima, uma SA, uma limitada. Vamos lá. Quais são os dois destinos? Ser distribuído entre os sócios, aqui eu falo de uma limitada. O que é uma empresa limitada? Essa empresa limitada, ela possui, pessoal, os sócios, que são as pessoas que investiram para o início daquela, fazem parte do processo daquela empresa quanto sócios, ok? E aí eu tenho os acionistas, que é a SA. Aí você pode até me perguntar, mas não é a mesma coisa, sócio e acionista? Aí a gente vê aqui que sócio faz parte de uma empresa limitada, uma LTDA, certo? Essa sigla LTDA significa limitada. E SA é uma sociedade anônima. Um exemplo de uma sociedade anônima. Vamos lá. Uma sociedade anônima, nós teremos aqui como a Ambev, certo? Por que é uma sociedade anônima? Uma sociedade anônima, pessoal, são aquelas que as pessoas conseguem comprar ações, certo? Você pode se tornar um acionista. Entra, paga um valor e aí você faz parte daquela empresa. Então, o lucro dessas empresas ela tem dois destinos. Ou é distribuído entre os sócios, que essa dos sócios se distribui entre eles, ou os acionistas, que é aqueles que têm ações dentro da empresa. Ok? Continuando. Permanecer no giro dos negócios, figurando como reserva o acréscimo de capital. Ok? Deixa eu só desconectar aqui que eu acho que estão me ligando. Continuando. E aí a gente vai ver as entidades. As entidades, pessoal, organismos econômicos destinados à produção de mercadorias ou serviços sem fins lucrativos. São entidades. Prestem atenção que a gente falou aqui conceito de empresa. Agora a gente está falando sobre entidades, depois a gente vai falar sobre organizações, ok? Inclusive as atividades vai decorrer em relação a esse tipo de... umas atividades com relação a essas diferenças aí, de entidades, empresas e organizações. Então, entidades é o quê? Organismos econômicos. Então, há recursos econômicos destinados à produção de mercadoria ou serviço sem fins lucrativos. Como assim sem fins lucrativos? É uma entidade. Lembra que na aula passada eu falei um pouco sobre isso? Sobre empresa e entidade, sobre a questão de fins lucrativos. Então, por exemplo, as ONGs, os clubes de esportes, fundações educacionais, associações religiosas e etc. são exemplos de entidades. As ONGs, elas lidam com dinheiro, produzem alguma coisa,
se for o caso dela, né? No caso das entidades, elas têm esse papel, elas podem comprar, produzir e revender. Só que aquele dinheiro, ele não tem a finalidade de ir para fins de divisão de sócios e coisa do tipo, não. O objetivo dela é fazer com que ele resolva a situação daquela entidade. É uma ONG, o quê? Associação de Apoio à Criança com Câncer. Então, qual é a finalidade? É cuidar dessas pessoas. Não tem nada que se dividir dinheiro, porque o objetivo aí é cuidar dessas pessoas. Então, destina a produção e mercado de serviços sem fins lucrativos. Ok? Os resultados alcançados nas entidades são chamados de superávites, excesso de receita sobre as despesas, incorporando ao patrimônio sem distribuição entre diretores ou membros, é o que eu acabei de falar. Déficits, excesso de despesas sobre as receitas. Aqui superávit e déficits, pessoal, é aquela questão, superou as receitas, quando há mais despesa do que receita, então eu tenho uma deficiência, digamos assim, naquela questão da empresa naquele momento, daquela entidade. O seu total permanece em suspenso para ser amortizado com o superávit futuro, ou seja, aquilo que se está vai ter que ser suspenso para que seja amortizado, pago posteriormente no futuro, ok? E aí a gente chega no conceito, mais uma vez, de administração. A administração é uma das vias que nos conduzem ao objetivo das empresas ou entidades. A administração, aqui se fala da administração no ato de administrar, você está entendendo? A administração é uma das vias que nos conduzem ao objetivo das empresas ou entidades. Os administradores são pessoas encarregadas de fazer planos, organizar, dirigir e controlar as operações, por meio do esforço conjunto dos empregados, que é a técnica administrativa. Ok? Então, os administradores são essas pessoas que estão encarregadas de fazer o plano, organizar, dirigir, controlar as operações com aquele objetivo que a gente conhece, que é chegar ao objetivo da empresa, que é o lucro. Sendo entidade, aí já não é lucro, é outra finalidade, como a gente está falando aqui. O conceito de William diz que a administração ela consiste em orientar, dirigir e controlar os esforços de um grupo de indivíduos para um objetivo comum. A necessidade de orientação, direção e controle dos esforços do grupo de indivíduos. E que esse papel cabe ao administrador, ou seja, pode existir um número de pessoas em um cinema, dentro de um ônibus ou uma praça pública, mas na falta de orientação, direção e controle da entidade grupal, não haverá, evidentemente, administração. O que ele quer dizer aqui com esse texto? Pode existir um número de pessoas onde? No cinema, dentro de um ônibus e numa praça. Mas na falta de orientação, ou seja, de orientar essas pessoas, dirigir essas pessoas, o controle da atividade grupal não haverá. Evidentemente, a administração. Ou seja, se essas pessoas, elas não... Por exemplo, vocês estão num grupo que vão assistir um determinado filme. Vocês estão organizados, aquele grupo veio de uma determinada cidade, veio teve toda uma organização para chegar aí, existe evidentemente uma organização. Mas no momento que esse grupo está sem nenhuma direção, apenas se foram ali, não há administração nisso, ok? Então, o que ele diz? Consiste em orientar, dirigir e controlar os esforços de um grupo de indivíduos para um objetivo comum. A necessidade de orientação, direção e controle dos esforços do grupo de indivíduos é que esse papel cabe ao administrador. E aí a gente vai ver as características de uma organização. A minha câmera não está... nem toda vez vocês estão conseguindo centralizar em vocês, porque ela está do outro lado, aí está invertendo, mas a gente vai conseguir resolver isso aí nas próximas aulas. É importante que vocês entendam o conteúdo e consigam visualizar o material, ok? Então, vamos lá, organização. A organização é uma associação de pessoas para atingir uma finalidade definida e predeterminada.
ou seja, sua missão. As pessoas que compõem a organização são seus sócios. Por que a gente já viu o conceito de missão? Olha ele aparecendo aqui novamente. O conceito de missão está aqui novamente. Ó. Missão. Então, é uma associação de pessoas para atingir uma finalidade definida e pré-determinada, ou seja, sua missão. As pessoas que compõem a organização são seus sócios, dirigentes, funcionários, voluntários com objetivos e responsabilidades diferenciadas, mas articulados em torno da missão da entidade, aquilo que eu dizia na aula passada. Porque é importante que os colaboradores conheçam a missão da empresa, né? A razão de ser da empresa, né? Por conta de tudo isso, a questão do tudo está dentro desse contexto para que as coisas possam fluir. Toda organização, quando criada, é fundamentada com base em um propósito e, primeiramente, precisamos identificar se essa organização é de produtos, ou seja, fabricação de carros, móveis, etc., ou serviços, técnica, salão de beleza e etc. Aí os tipos de organizações. As organizações elas podem ser públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos, que a gente viu aqui um pouquinho sobre as sem fins lucrativos, né? Permanentes ou temporárias. A organização pública é aquela mantida pelo poder público, isto é, por qualquer nível de governo federal, estadual ou municipal. Essa organização pública a gente já conhece, né, pessoal? Um exemplo, um hospital municipal é uma organização pública. Uma organização privada é aquela mantida pela iniciativa privada, isto é, por pessoas sócias da organização, né? Então, um exemplo aqui é a Dakota. É uma organização privada. Ela é mantida por sócios daquela organização. Não é isso? Também existe a organização mista, onde esforços públicos são combinados com privados. Né? A gente tem o caso aqui da nossa Petrobras. É uma organização mista. Ela tanto tem recursos públicos quanto privado. Por isso que ela é uma organização do tamanho daquele, né? Não só pela questão de toda a sua importância no país, mas ela tem essa mistura, né? Ela tanto é privada quanto ela é pública. E aí a gente vai, as organizações com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Organização com fins lucrativos é aquela cujo objetivo é gerar lucro a partir das atividades por ela desenvolvidas, para distribuí-los aos seus sócios. Ok? A organização com fins lucrativos e sem fins lucrativos. A organização com fins lucrativos é aquela cujo objetivo é gerar lucro a partir das atividades por ela desenvolvida, para distribuí-las aos seus sócios. E a sem fins lucrativos, ela não tem objetivo, como eu falei, de lucro, mas outras finalidades, como amparar as necessidades, desenvolver atividades sociais, esporte, lazer, congregar pessoas, exemplo aí de asilos, né? A ausência da finalidade de lucro não impede que a organização venda mercadoria ou preste serviço remunerado, mas o lucro dessa necessidade deve reverter somente para a organização, jamais para seus proprietários. É o que eu estava dizendo, né? Que ela pode revender, comprar, produzir, mas não tem objetivo de finalidade de lucro. O objetivo aqui é reverter somente para a organização. A gente tem um exemplo aí de asilos, tem a casa de idosos, todas essas entidades, ok? Então nós temos o que são organizações com fins lucrativos, aquela cujo objetivo é gerar lucro a partir da atividade que ela desenvolve. Que é uma não sem fins lucrativos? São aquelas que a finalidade é atender
àquelas pessoas daquela organização. Ok? E aí, pessoal, a gente vai entrar no nosso conteúdo que vai se intensificar mais nessa disciplina, que são as funções organizacionais, que ainda está dentro desse mesmo material. Ok? Eu vou dar uma pausa e a gente continua já no próximo vídeo.